Meu nome é Clara, tenho 31 anos e sou professora de literatura em uma escola particular. Sempre fui discreta, mais do tipo que observa do que fala. Cresci em uma família simples, aprendi desde cedo a evitar confronto. E talvez por isso, quando conheci Otávio, tenha me encantado tão rápido. Ele era tudo o que eu achava que faltava em mim, extrovertido, encantador, seguro de si. Nos conhecemos em um curso de oratória para educadores. Enquanto eu tentava me manter invisível na última fileira, ele chegou atrasado e sentou ao meu lado. Na primeira troca de olhares, ele já brincou dizendo que minha timidez era um desperdício de beleza. Era exagerado, mas cativante. Começamos a conversar nos intervalos, depois a tomar café juntos, até que um dia me esperou na saída. Você precisa me deixar te mostrar o quanto é incrível, disse ele. E eu, que achava que não merecia tanta atenção, cedi. Nosso namoro foi rápido e intenso. Em menos de 6 meses, ele já falava em casamento. Me levava para jantar, me presenteava sem motivo, me fazia rir mesmo quando eu tinha vergonha de mim mesma. Me dizia que minha voz merecia o mundo. E eu, que nunca fui de confiar fácil, acreditava em tudo que ele dizia. Casamos em uma cerimônia simples, no campo. Eu estava radiante. Naquele dia, achei que tinha feito a melhor escolha da minha vida. E por um tempo, parecia que sim. Nos primeiros meses, ele me elogiava sempre. Dizia que eu era sua musa literária, que ninguém o inspirava como eu. Começou a pedir que eu me arrumasse mais, que usasse roupas mais ousadas. Você precisa se mostrar, Clara. Você é linda e nem percebe, dizia ele, com voz de admiração. Só que com o tempo, os elogios viraram cobranças. Começou com frases pequenas. Essa sua amiga não combina com você. Por que você ri tanto com seus colegas? Não acha que essa roupa tá curta demais para uma professora? Eu achava que era ciúme, que ele me amava demais. Mas aos poucos, percebi que era controle disfarçado. Ele passou a comentar minhas redes sociais, dizendo que eu expunha demais. Depois passou a sugerir que eu apagasse certas fotos. Quando recusei, ele se irritou. Você quer parecer disponível para quem, hein? Perguntou uma vez, de forma seca. Me senti culpada, como se estivesse errada por existir. Eu ainda trabalhava normalmente. Meus alunos me adoravam. O clube de leitura que eu coordenava crescia, e eu me sentia realizada como professora. Mas em casa, começava a pisar em ovos. Se eu demorasse no trabalho, ele me acusava de esconder algo. Se eu me maquiava, perguntava quem eu queria impressionar. Uma noite, após um jantar com amigos dele, ele me chamou para o quarto. Disse que sentia saudade da nossa intimidade. Eu fiquei surpresa, porque fazia tempo que ele mal me tocava. Ele insistiu, disse que queria esquentar as coisas entre nós. Pediu para tirar fotos íntimas minhas. Eu hesitei. Disse que me sentia desconfortável. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: confia em mim, amor. É só pra mim. Nunca vou mostrar pra ninguém. Cedi. Tirei algumas fotos, com o rosto parcialmente visível, sob a promessa de que seriam apenas nossas. No dia seguinte, ele estava mais carinhoso, mais gentil. Por um momento, achei que aquilo tinha nos reaproximado. Mas o clima durou pouco. Ele voltou a ser ríspido, controlador. Uma vez, me disse que se um dia nos separássemos, ninguém me olharia 2 vezes. Você acha que esse seu jeitinho calado impressiona alguém? Você é invisível sem mim, disse com frieza. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. As semanas seguintes foram pesadas. Eu tentava fingir normalidade no trabalho, mas em casa estava sufocando. Um dia, quando finalmente criei coragem para dizer que queria um tempo, ele riu na minha cara. Disse que eu era fraca, que não aguentaria sozinha, que ia rastejar de volta. Você sem mim não é ninguém, Clara. Você não sabe nem por onde começar, ele disse, largando o celular no sofá. Achei que aquele seria o fim da nossa história. Comecei a dormir em outro quarto, tentando planejar uma saída. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, tudo desmoronou. Numa manhã de segunda-feira,
recebi uma mensagem de uma colega da escola. Ela dizia: "Você viu isso? Tá tudo bem?" Meu coração acelerou. Abri o link que ela mandou e congelei. Um perfil anônimo em uma rede social havia postado fotos íntimas minhas, aquelas mesmas que mandei apenas para Otávio. Estavam lá, expostas, algumas com cortes indecentes, outras com frases ofensivas. Uma dizia: "Olha a moral da professora exemplo." Fiquei sem chão. Em poucos minutos, outras pessoas começaram a me escrever. Pais de alunos, colegas antigos, até uma aluna me mandou um áudio chorando, dizendo que estava com raiva do que tinham feito comigo. Eu tremia. Entrei no quarto e encarei Otávio, que estava sentado no sofá como se nada tivesse acontecido. "Foi você?" perguntei, com a voz trêmula. Ele me olhou com desdém, como se fosse eu a culpada. "Agora você sabe como é se sentir pequena. Não gostou, né?" Aquilo não era apenas vingança. Era maldade. Covardia. Era ele tentando me destruir porque eu não aceitei continuar sendo manipulada. Saí da casa desnorteada, peguei o celular e fui direto para a casa da minha mãe. Mas antes que eu cruzasse a porta, a campainha tocou. Era minha vizinha, Alzira. Ela me abraçou forte e disse: "Eu vi tudo, minha filha. E você não vai passar por isso sozinha. Eu vou te ajudar." E ali, com os olhos ainda ardendo de vergonha e medo, eu não imaginava que a resposta àquela violência viria de onde ele jamais esperaria. E seria mais forte do que ele jamais imaginou. Depois que Alzira me abraçou, eu chorei como há muito tempo não chorava. Ela não me perguntou detalhes, não me pressionou. Apenas disse: "Homem que faz isso com uma mulher merece cadeia. E eu conheço gente que pode te orientar." Aquela mulher, que sempre foi apenas uma vizinha cordial, virou minha rocha naquele momento. No mesmo dia, ela ligou para a sobrinha, que era advogada criminalista e atendia casos de violência contra mulheres. Em poucas horas, eu já estava com a orientação básica do que fazer. Precisava registrar boletim de ocorrência, reunir provas e, sobretudo, me afastar de Otávio imediatamente. Foi exatamente o que fiz. No dia seguinte, acompanhada de Alzira, fui até a delegacia da mulher. Tive medo, vergonha, tremia enquanto contava tudo. Mas fui ouvida com respeito. A delegada me olhou nos olhos e disse: "Clara, o que ele fez é crime. Isso tem nome: pornografia de vingança. E ele vai responder por isso." Saí de lá com o boletim de ocorrência em mãos e um princípio de força começando a crescer dentro de mim. A repercussão na escola foi imediata. Fui afastada temporariamente das aulas para minha segurança e integridade emocional. Mas o diretor e a coordenadora foram firmes: "Isso não é sua culpa. Vamos preservar sua imagem e, principalmente, sua saúde mental." Ainda assim, eu sentia vergonha. Parte de mim acreditava que tudo aquilo poderia manchar minha carreira para sempre. Otávio não demonstrou nenhum arrependimento. Pelo contrário, quando soube da denúncia, mandou uma mensagem seca: "Boa sorte tentando provar. Quem vai acreditar numa mulher emocionalmente instável como você?" Ele sempre usava palavras assim para me diminuir. Agora, usava como arma para tentar escapar. Mas o que ele não esperava era que as pessoas ao meu redor começariam a reagir de forma diferente. Alzira e sua sobrinha organizaram um dossiê com os prints das postagens, os comentários maldosos que estavam nos grupos, inclusive um que mostrava claramente o IP de quem publicou, batia com o da casa onde ainda morávamos. Além disso, algumas pessoas do círculo social de Otávio começaram a vazar mensagens que ele mandava se gabando. Ele dizia frases como: "Ela mereceu. Quis pagar de santa, agora que lide com isso." Uma dessas mensagens chegou até mim por meio de uma ex-colega dele, que se envergonhou de ter ficado em silêncio. Ela pediu desculpas e autorizou o uso do print. Minha advogada usou tudo no inquérito. O caso ganhava força rapidamente. Enquanto isso, fui morar temporariamente na casa dos meus pais. Minha mãe ficou devastada com o que aconteceu, mas me apoiou sem hesitar.
Já meu pai, normalmente reservado, teve uma reação intensa. Disse: esse homem nunca mais entra nesta casa. E se a justiça não fizer, eu faço. Pela primeira vez em anos, me senti protegida por ele de verdade. Nos dias que seguiram, minha história começou a repercutir mais do que eu imaginava. Sem citar nomes, uma jornalista amiga da sobrinha de Alzira publicou um artigo sobre violência digital, com trechos do meu depoimento. O texto viralizou. E foi aí que recebi a mensagem mais inesperada de todas. Uma mulher chamada Priscila me escreveu pelo Instagram. Ela não me conhecia, mas contou que também havia namorado Otávio há anos. Disse que, na época, ele a manipulava, que a fazia sentir-se insuficiente, e que, quando ela terminou, ele espalhou boatos íntimos sobre ela entre os amigos. Não tive coragem de denunciar, mas vi sua história e não posso mais me calar. Priscila tinha provas, prints antigos, conversas arquivadas, capturas do mesmo modus operandi que ele usou comigo. E o mais chocante, ela tinha um áudio dele rindo com amigos e dizendo: sempre que elas me largam, eu deixo um lembrete do que perderam. Esse áudio foi a peça que faltava. Agora, havia um padrão, um histórico, 2 vítimas e uma série de atitudes repetidas. Minha advogada disse: com esse material, podemos acelerar o processo. Isso pode virar algo muito maior. Apesar do medo, dei meu depoimento completo, com detalhes, à polícia. Otávio foi intimado e, segundo minha advogada, tentou se defender dizendo que tudo era uma armação, que eu estava com raiva porque ele quis se separar. Mas a maré já havia mudado. O que ele não contava era que todas as suas jogadas estavam sendo registradas e que as mulheres que ele tentou calar estavam agora se unindo. Ao fim daquela semana, consegui uma medida protetiva. Ele foi proibido de se aproximar de mim, da minha família ou de me enviar qualquer mensagem. A escola, ao saber da decisão, me deu suporte para retomar parte do trabalho de forma online, com identidade preservada. Voltei a dar aulas de literatura, agora usando pseudônimo em projetos externos, o que me ajudava a me sentir útil e segura ao mesmo tempo. Uma das crônicas que publiquei, com o título Vozes que Ressuscitam, ganhou notoriedade em grupos de apoio a vítimas de violência digital. Recebi mensagens de dezenas de mulheres, dizendo que se sentiam vistas. Pela primeira vez, percebi que minha dor podia servir de ponte para outras se curarem também. O processo criminal seguiu firme. A juíza marcou a audiência preliminar, e Priscila foi chamada como testemunha. Ela aceitou. Disse que estava disposta a enfrentá-lo comigo. Quando minha advogada me contou, senti algo diferente. Não era raiva, era força. Otávio tinha me ferido profundamente, mas estava prestes a descobrir que a resposta viria, sim, e de onde ele menos esperava. A audiência foi marcada para uma manhã de terça-feira. Cheguei ao fórum acompanhada da minha advogada e da Priscila. O céu estava cinza e meu coração apertado, mas eu não estava mais frágil. Me sentia firme, como se tudo que me destruísse tivesse agora se transformado em armadura. Otávio chegou alguns minutos depois. Usava um terno escuro, o rosto tenso e os olhos evitavam os meus. Pela primeira vez, vi um traço de medo em sua expressão. Ele não estava no controle. Não mais. Atrás dele, seu advogado, o mesmo que havia tentado desqualificar meu depoimento na delegacia, vinha com uma pasta cheia de papéis e ar de arrogância, como se ainda acreditasse que poderiam virar o jogo. A juíza era séria e experiente. Começou pedindo que eu relatasse os fatos. Falei com firmeza. Contei do início do relacionamento, das manipulações, das ameaças veladas, do vazamento das fotos, dos danos emocionais e profissionais que sofri. Apresentei os prints, os depoimentos de pais de alunos, as mensagens ofensivas. Mostrei as provas de que ele havia criado perfil falso e a sequência de postagens. Otávio permaneceu em silêncio, mas olhava fixamente para a mesa, como se cada palavra minha fosse um golpe que ele já sabia que viria, mas não tinha como se defender. Quando a juíza pediu a entrada da testemunha, o nome de Priscila ecoou na sala.
Ele levantou a cabeça num sobressalto, e seu rosto perdeu a cor. Ela entrou com passos firmes. Usava roupa neutra, cabelos presos, olhos retos. Cumprimentou a juíza, sentou-se e disse: "Eu também fui vítima do mesmo homem. E guardei tudo." Ela apresentou capturas de conversas, áudios e prints das mensagens que Otávio trocava com amigos. Em um dos áudios, ele dizia: "É sempre a mesma coisa. Elas me mandam, eu guardo. Depois, se pisarem fora da linha, já sei como calar." A sala ficou em silêncio. O advogado dele tentou interromper, dizendo que o áudio era editado. Mas a juíza permitiu que fosse anexado. Priscila contou como havia sido manipulada emocionalmente, como teve sua reputação manchada após o término, e como nunca teve coragem de denunciá-lo. Ver o que ele fez com Clara me fez entender que o silêncio só favorece quem abusa. E eu não vou mais proteger o culpado. A juíza olhou para Otávio e perguntou: "O senhor deseja se manifestar?" Ele hesitou. Depois respondeu: "Essas mulheres querem se vingar. Isso tudo é exagero. Nunca houve crime." Mas sua voz já não tinha firmeza. A máscara havia caído. Seu passado, agora, falava mais alto que qualquer tentativa de defesa. Ao fim da audiência, a juíza anunciou que o processo seguiria com indiciamento por crime de divulgação de material íntimo sem consentimento, previsto na Lei Carolina Dickmann e na Lei Maria da Penha. Também determinou a renovação da medida protetiva e o bloqueio dos perfis ligados ao IP rastreado. Otávio saiu da sala cabisbaixo, ignorando a imprensa que já aguardava do lado de fora. Nos dias seguintes, o caso ganhou repercussão em sites de notícia. Algumas matérias citaram meu nome apenas como professora vítima de vazamento íntimo. O blog local publicou uma matéria maior, com foco na violência digital e no impacto emocional causado em mulheres. Não era sobre escândalo, era sobre justiça. Fui convidada a dar uma palestra numa escola pública do bairro vizinho, junto com Priscila. O tema era violência silenciosa e redes digitais, como identificar e reagir. Falei para meninas de 13 a 18 anos. Ao final, uma aluna me disse: "Você não tem vergonha de contar tudo isso?" E eu respondi com um sorriso calmo: "Tive. Mas entendi que quem tem que sentir vergonha é quem nos violenta, não quem sobrevive." Criei uma pequena página no Instagram chamada Fui Silenciada, onde compartilho textos, alertas sobre crimes digitais e depoimentos de outras mulheres. Em poucos dias, ganhei centenas de seguidores e passei a receber relatos chocantes. Mulheres que, como eu, tinham confiado nos parceiros e foram expostas, humilhadas, destruídas emocionalmente. Mas também recebi algo ainda mais valioso: palavras de gratidão. Otávio perdeu o emprego. A escola onde ele trabalhava não aceitou manter um profissional com histórico em investigação criminal. Tentou se defender em grupos de amigos, mas aos poucos foi sendo isolado. O homem que me dizia que ninguém acreditaria em mim agora era ignorado por todos. A resposta que ele não esperava não veio de vingança. Veio de mulheres que ele subestimou. Veio da coragem que ele achou que eu nunca teria. E principalmente, veio da voz que ele tentou calar, mas que ecoou ainda mais forte. Hoje, quando penso em tudo, ainda sinto um nó na garganta. Não pelo que perdi, mas pelo que me custou entender que amor não é prisão, não é manipulação, não é chantagem. Amor não é medo. E quem tenta te destruir por vingança, só prova que nunca soube amar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital.
E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!